Oi. Bom dia. Meu nome é Daniela. Eu trabalho na Fundação Lehman há alguns anos. Vou falar um pouquinho de mim para a gente se conhecer e depois conto especialmente o que a gente vem fazendo no tema de educação híbrida. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É uma alegria. Gosto de salas pequenas, então acho que vai ser mais uma conversa do que uma apresentação formal. Me sinto mais confortável assim também. Espero que seja uma conversa enriquecedora para vocês também. Bom, eu sou jornalista, me formei em comunicação e tenho uma atuação já no terceiro setor há alguns anos. Trabalhei com segurança pública no Instituto Sou da Paz, depois trabalhei no Instituto Rodrigo Mendes, com educação inclusiva, que é um tema que toca muito meu coração, e agora trabalho na Fundação Lehman já há 7 anos, focando especificamente na melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. Educação pública é o que a gente faz. Tenho um filho lindo, de 1 ano e 9 meses, então também me interesso muito pelos outros assuntos que vocês estão discutindo aqui, para além dessa pequena contribuição que eu espero dar. E é um pouco isso. Eu vou contar para vocês o que a gente vem fazendo nesse tema lá na Fundação. Quem é a Fundação? Vai ser rápido e fico super à disposição para a gente fazer mais uma conversa do que qualquer outra coisa. Então, a Fundação Lehman é uma fundação familiar, sem fins lucrativos, né? Uma organização não governamental que já trabalha há 15 anos, mais ou menos, pela melhoria da educação pública de qualidade para todos. A gente tem muito esse desejo de que todas as crianças brasileiras, independente do lugar onde elas nasçam e cresçam, tenham acesso à educação pública de qualidade. Isso é o que nos move. E a gente também apoia pessoas e organizações que dedicam suas vidas a solucionar os principais desafios sociais do Brasil. Então, além dos nossos projetos e da nossa atuação mais direta, a gente apoia, de diferentes maneiras, organizações que estão trabalhando com o tema correlato, liderança e educação aqui no Brasil. A gente tem 3 princípios, por assim dizer, né? A gente trabalha com desafios reais, aquilo que dói, aquilo que incomoda todos os dias no tema da educação pública. A gente tem um desejo muito grande de ter impacto em escala e a gente só acredita num trabalho que é feito olhando para a equidade. Isso é um princípio muito forte para a gente. E a gente gosta muito de ter foco e qualidade nas nossas iniciativas, né? E a gente se organiza em 2 pilares, majoritariamente. O pilar sobre o qual eu vou falar mais detalhadamente, que é o nosso pilar de educação, e o pilar de liderança, com foco em impacto social, muito pensando nessa lógica de apoiar pessoas e organizações que querem dedicar suas vidas e seus esforços a resolver grandes problemas no país. Como fundação familiar, não é um modelo muito tradicional de filantropia no Brasil, né? Não é muito comum. Os nossos recursos vêm majoritariamente da família e de inúmeros parceiros que co-investem nas iniciativas que a gente toca lá na Fundação. Tá? O que a gente acredita? Né? A gente acredita que a educação brasileira deveria estar conectada aos desafios e também às oportunidades que esse novo universo que a gente vive oferece. E aí a gente acha que a tecnologia e todo esse componente digital contribui mais especificamente com alguns elementos desse contexto, né? Então, a gente não aprende da mesma maneira sempre, a gente não aprende no mesmo ritmo sempre, todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, isso é ótimo. Então, para a gente, a tecnologia pode ajudar muito nessa necessidade que a gente tem de personalizar o ensino, né? Então, as crianças aprendem em velocidades diferentes, em ritmos diferentes, com interesses diferentes, de forma diversas. Então, com tecnologia, é muito mais simples para o professor conseguir se aproximar mais dos seus alunos e acessar os seus alunos pela via que eles melhor aprendem, né? Cada um deles, respeitando os perfis e os ritmos de aprendizagem. A tecnologia ajuda muito nesse ponto.
A gente também acha que tecnologia traz muita contribuição para mais espaço para os estudantes, né? Mais protagonismo, para que eles também possam desenvolver habilidades que são muito importantes já hoje, mas no futuro ainda mais, né? Mais. Então, resoluções de problema, pensamento crítico, trabalho em grupo, uma série de competências que a gente tem discutido muito no campo da educação e que tecnologia oferece a flexibilidade necessária para o desenvolvimento dessas habilidades, né? Também tem um papel muito grande de apoio ao professor. Então, esse monte de recurso digital, recurso didático digital que hoje está disponível, boa parte deles de graça, aberto, sendo produzido por universidades, por centros de pesquisas, por pessoas, por professores, por pesquisadores. É muito importante que o professor e os alunos tenham acesso a esses recursos pedagógicos, e, em especial, no caso do professor, também aqueles recursos que facilitam sua vida, né, no dia a dia, que podem ajudá-lo a gastar tempo onde ele gostaria de gastar mais tempo, que é no apoio à aprendizagem dos seus alunos. E, por fim, apoio a gestores escolares. Então, muito mais ferramentas de gestão da escola para diretores, coordenadores pedagógicos, secretarias de educação. Enfim, tem um mundo de possibilidades. E, principalmente, porque lá na Fundação a gente acredita em alguns preditores de aprendizagem, né? Alguns elementos que, quando a gente observa ao longo do tempo, eles são bons indicadores de aprendizagem. E um dos mais importantes é o prazer em ensinar e o prazer em aprender. E é muito importante mesmo, porque isso diz respeito ao engajamento, à motivação, tanto de professor quanto de aluno. E a gente acha que tecnologia, como fora da escola, a vida dos estudantes é conectada, e dos professores também, aproximar essa realidade da escola também contribui com a motivação e o prazer, porque você está ali vivendo um universo que é o seu, no qual você se sente integrado, que lhe é familiar e que você gosta. Então, a gente acredita que tecnologia tem um papel muito importante nessas coisas. Tem outras coisas que a gente também observa na prática, mas principalmente em criar um ambiente prazeroso para o ensino e para a aprendizagem. A gente fala muito de crise de educação, né, no Brasil, mas a gente acredita numa crise de aprendizagem, né? A gente sabe, as crianças estão na escola, em especial quando a gente olha para esse segmento que é o que a gente chama de fundamental, que é do primeiro ano com 6 anos de idade até o 9º ano com mais ou menos 14 anos de idade, 15 anos de idade. As crianças estão efetivamente na escola. Isso é verdade. A gente chegou muito longe no acesso à educação, à escola pública. O que a gente não conseguiu é avançar, do mesmo jeito e na mesma velocidade e com o mesmo alcance na qualidade. Então, para a gente, lá na Fundação, a gente está discutindo muito mais especificamente o que diz respeito à aprendizagem do que o acesso à educação nesse segmento. Claro que a gente tem questões de acesso à educação infantil, então a gente ainda está avançando muito, e mais lentamente do que deveria. E no ensino médio a gente tem o problema contrário, né, que os jovens deixam a escola, muitos jovens deixam a escola antes de concluir o ensino médio, mas nesse bloco do ensino fundamental as crianças estão na escola não necessariamente aprendendo, né? Então, 94,2% das crianças e jovens de 4 a 17 anos estão em sala de aula, mas só de cada 100 crianças, só metade sabe ler e escrever ao final dos 9 anos, dos 8 ou 9 anos. 7 em cada aluno dos que concluem o ensino médio têm níveis insuficientes de aprendizado em língua portuguesa e matemática. Eu estou falando aqui, gente, dos indicadores mais comumente observados em escala, né? A gente poderia abrir muito essa discussão e olhar esses outros indicadores, mas esses aqui só para a gente entender do que a gente está falando em termos de contexto. Quando as crianças não abandonam o sistema, o que acontece majoritariamente no final do Fundamental 2 e no médio, a gente tem esse problema na aprendizagem, e quando elas ficam, 24% das crianças não concluem o ensino fundamental. Isso é sair da escola antes dos 15 anos, dos 14 anos de idade, é muito cedo. E quase metade dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio até o final dos 19 anos, porque tem uma parcela que conclui muito mais tarde. Mas o nível de abandono e evasão no ensino médio é altíssimo, assim, é muito assustador.
e não sei quanto vocês acompanham do debate educacional, mas o aprendizado também é muito ruim. A escola tem pouco sentido nessa fase. Então, os jovens abandonam porque a escola é pouco engajante, pouco motivadora, dá pouco espaço. A gente tem um problema bem relevante no ensino médio, que é onde tecnologia está mais presente mesmo na vida dos estudantes, né? Com essa idade, eles já estão totalmente inseridos e discutindo e usando e produzindo, enfim. Então é onde a lacuna faz mais diferença. E aí, por que a gente está falando isso? Porque quando a gente olha para o cenário do que significa acesso, a gente encontra dados interessantes. Então, é verdade, 91% das escolas brasileiras têm internet na escola. Essa internet tem baixíssima qualidade. A gente está falando de 2 megabytes para uma escola inteira usar. Eu nem sei quanto que a gente tem no telefone celular mais, eu realmente não sei. Mas é muito pouco. E isso é fruto de uma política que a gente teve há algum tempo, alguns anos, que se chama Programa Banda Larga nas Escolas, né? Então, existiu um esforço muito intencional de levar a internet até a escola, não necessariamente com a sofisticação de pensar o que significa o uso da internet num ambiente pedagógico. A gente vai chegar lá para fazer essa discussão, mas esse é o cenário que a gente tem. Em 39% das escolas urbanas, a gente tem mais de 40 alunos por computador. Em apenas metade das escolas urbanas, a gente tem internet na sala de aula. Então, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso bem relevante. Um tanto diz respeito à infraestrutura mesmo, um tanto diz respeito à própria organização da escola, né? De como a escola se organizou ao longo dos anos para oferecer o acesso à tecnologia. E aí a gente tem, né, os jovens dizendo: puxa, eu queria um pouco mais de tecnologia no meu dia a dia. O que a gente faz lá na Fundação Lehman, olhando para todo esse cenário? E aqui a gente não está dizendo de jeito nenhum que a presença de tecnologia na escola ajuda a resolver os problemas de aprendizagem. Não tem nem cabimento fazer uma afirmação como essa. O que a gente está dizendo é que contribui, só voltando, para elementos aqui que certamente, e a gente consome e produz bastante pesquisa, certamente tem impacto em aprendizagem. Então, só para ficar clara essa relação. Mas o que a gente vem fazendo lá, né? A gente, desde 2011, começou a trabalhar com tecnologia na Fundação em duas dimensões. Numa dimensão de oferta e numa dimensão de demanda. É um jeito que a gente organizou para contar como a gente faz isso. A gente começou em 2011... quando eu cheguei na Fundação, foi até interessante, eu estava vindo do Instituto Rodrigo Mendes e tinha tido uma passagem muito aprendizado sobre educação inclusiva e visitado escolas do Brasil inteiro, entendendo quais eram as experiências que as escolas realizavam em educação inclusiva no Acre, no Rio Grande do Sul. Foi um trabalho muito incrível e muito as escolas criando tecnologia assistiva, consumindo tecnologia assistiva. Na Fundação, a gente começou com uma coisa bem simples, que era a tradução, legendagem, enfim, de vídeos de uma plataforma nos Estados Unidos, chamada Khan Academy, que hoje é a maior plataforma de ensino de matemática do mundo, para o português. Então, eu, pessoalmente, traduzi 39 vídeos de aritmética, sendo jornalista, para o português. É um trabalho super interessante. Depois, a gente avançou numa parceria maior, global, e hoje essa plataforma está disponível no Brasil. Mas, entre uma coisa e outra, a gente fez uma série de projetos em parceria com secretarias de educação para entender como que a tecnologia dentro da sala de aula acontecia. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês de onde esses aprendizados nos levaram. Mas hoje a gente já tem 30 milhões de alunos que, de alguma forma, tiveram contato e são usuários e beneficiados por plataformas e empresas, né, edtechs com fins lucrativos, sem fins lucrativos, apoiadas por nós. Khan Academy, que é essa plataforma, já chegou hoje a 4 milhões de usuários no Brasil. É muito interessante, porque é o país fora dos Estados Unidos que tem mais uso dessa plataforma. É bem legal. A gente vem fazendo um trabalho muito interessante de apoio a esse ecossistema muito vibrante que tem se estruturado em torno do uso de tecnologia na educação. Então,
imagino que vocês conheçam, mas tem umas boas dezenas de pequenos empreendedores, startups, criando produtos para apoiar o aprendizado dos alunos e o trabalho do professor. A gente já acelerou umas 30 dessas edtechs por meio dos nossos programas. A gente, em parceria com o Google, ajudou a criar o YouTube Edu, que é um canal dentro do Google, do YouTube, só com vídeo aulas. E era muito interessante, que também eu comecei esse projeto lá na Fundação. E a gente tinha um critério para aprovar os vídeos, e não somos nós, nem o YouTube que faz isso. Claramente é um grupo muito grande de professores, doutores, super especialistas nas áreas do conhecimento que faz essa curadoria. Mas o que a gente disse para eles é que eles não deveriam, de jeito nenhum, avaliar um vídeo pelo estilo do professor, porque a gente queria que o aluno tivesse acesso a uma aula sobre, sei lá, mitose ou meiose, biologia, com um professor que canta violão, o outro que dá uma aula mais séria, diferentes estilos. Então, se você entra lá hoje no canal do YouTube Edu, você consegue achar conteúdo sobre qualquer tema, mas pelo menos umas 4, 5, 6, às vezes dezenas de opções de estilos de aula para você consumir aquele conteúdo. O outro critério tinha que ser correto aquilo que o professor estava ensinando, do ponto de vista do conhecimento mesmo, científico. E esse projeto está indo super longe. Hoje tem mais de 8 milhões de alunos usando essa ferramenta. Geralmente, os estudantes usam antes das provas, antes do Enem, para tirar dúvidas pontuais. É bem legal, os vídeos são curtos e é uma linguagem que eles já consomem, né? E a gente vem apoiando também parceiros que vêm nascendo desse ecossistema vibrante e fazem, por exemplo, formação de professor e tal. Então, essa empresa chamada Sincroniza é uma empresa que foi criada a partir dessa nossa experiência em escola e hoje é autônoma, independente, faz formação de professores Brasil afora. Então, de um lado, ajudando a criar realmente a oferta de tecnologia qualificada, com apoio para escolas, estudantes, gestores. E, do outro lado, construindo aquilo que a gente chama de fortalecer a demanda. Então, a gente sabe que tem esse desejo de alunos. Não é verdade que professor tem resistência à tecnologia. Professor tem resistência aos problemas que não estão resolvidos para ele usar a tecnologia. Então, claro, estou ali estruturado para dar aula, aí vou no laboratório, eu não tenho um computador para o aluno, o computador quebra, a internet não funciona. Eu poderia, de fato, estar aproveitando muito melhor esse tempo com os meus alunos de uma outra forma. Mas, se tiver tudo organizado, os professores adoram e estão explorando cada vez mais esse recurso. A gente não sente uma resistência, sabe? Pelo contrário. Então, a gente vem investindo muito em fortalecer essa demanda. E aí, muito mais na lógica da política pública, porque a gente foi fazendo, ao longo desses últimos anos, iniciativas mais pontuais, e a gente sentiu que elas são muito importantes para o aprendizado, mas o impacto delas é também circunscrito ali nos projetos. Então, a gente... quando, ao longo de toda essa trajetória de muita luta, de vários atores do setor educacional para aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014, a gente contribuiu para que a tecnologia fosse um tema transversal para várias das estratégias, potencializando as estratégias do PNE. A gente é muito engajado no tema da Base Nacional Comum Curricular, que eu não sei se vocês acompanham, mas é um outro debate. E também, né, esse novo parâmetro curricular brasileiro traz uma competência para que os alunos aprendam a utilizar a tecnologia digital de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas do cotidiano. E a gente faz coisas mais específicas. Então, a gente ajudou, por exemplo, a Secretaria de São Paulo, no passado, a zerar a fila de espera por vaga de creche só usando tecnologia. Então, só usando um modelo que conseguia, com inteligência, trabalhar com as informações que já estavam disponíveis. Então, isso aqui é um pouco do que a gente faz, em geral, mas o nosso olhar é onde a tecnologia potencializa políticas públicas, facilita a implementação, ajuda a desenvolver estratégias que vão ter muito impacto. Eu vou contar para você especificamente da coisa mais recente que vem acontecendo e que eu acho que é a que cobre melhor todas essas questões, e o Brasil. No final do ano passado, o governo federal, e aí não é muito fruto de uma construção que já vem acontecendo há anos, né? Não começou esse ano, mas lançou um programa de inovação e educação conectada, que é um programa
que tem alguns objetivos, mas um horizonte muito ambicioso, que é universalizar o acesso à internet e à banda larga nas escolas até 2024. E aí a gente está falando de todas as escolas públicas brasileiras, urbanas e rurais, grandes, pequenas, municipais, estaduais. E por que a gente, como que a gente apoiou, né? Porque ao longo dessa nossa trajetória a gente vem aprendendo e muito com parceiros, e um dos mais importantes é o CIEB, que eu até recomendo que vocês conheçam, é um centro de inovação e educação brasileira, produz muito conhecimento na área de uso de tecnologia em educação. Então, a gente vem aprendendo muito com esses parceiros e contribuindo também para construir aquilo que a gente sistematizar e construir aquilo que a gente aprendeu que funciona, né, em termos de uso de tecnologia na escola. Só vai bem quando a gente tem 4 pilares em equilíbrio, né? Então, quando a gente está falando de uso de tecnologia na escola, a gente precisa necessariamente ter uma visão. Para que tecnologia serve aqui no meu território, no meu ambiente? Para que serve na minha rede? Para que serve na minha escola? Para que eu quero isso? Qual é a função da tecnologia aqui no meu espaço escolar? E por consequência, qual é a formação que eu preciso garantir que os meus profissionais, meus professores, meus gestores tenham para garantir que essa visão seja efetivada na prática? Qual é a infraestrutura que eu tenho para dar conta dessa visão? Então, não adianta nada eu ter uma visão muito bonita e muito bacana sobre tecnologia se, na prática, eu não tenho o mínimo recurso necessário na minha escola ou na minha secretaria, ou onde quer que seja, para garantir que aquilo tudo aconteça. E aqui a gente está falando de internet, de computador, de tudo mais. Quais são os recursos digitais que eu tenho à minha disposição e que contribuem com essa visão e com essa formação de professores? E como que eu vou fazer? Qual é o arranjo de governança que eu vou conseguir trazer para cá para isso acontecer? Quando esses 4 pilares estão em equilíbrio, o uso da tecnologia vai muito melhor. Então, a gente, historicamente, no Brasil, tem tocado, e mesmo a Fundação, até pouco tempo atrás, feito incursões mais isoladas em cada um desses pilares. A gente aprendeu que, para dar certo, precisa ir com os 4 pilares e eles precisam estar em equilíbrio. E aí, esse conhecimento que vem sendo acumulado ao longo desses anos, como eu contei para vocês, inspirou a criação desse programa, que é um programa federal, que foi lançado ano passado e esse ano está no seu primeiro ano de execução. Ele trabalha com muita proximidade com as secretarias de educação. Então, na prática, as escolas recebem um recurso via um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Escola para a contratação de internet e investimento em infraestrutura. Então, isso é muito legal, porque garante que a escola use esse recurso com autonomia, de acordo com as suas necessidades, e as necessidades variam muito de escola para escola nesse tema. Tem um esforço muito grande de visão e formação, em especial a formação de uma rede muito forte, com cerca de 5.000 técnicos espalhados pelo Brasil, para apoiar as escolas e as secretarias no uso de tecnologia. E o MEC lançou também uma nova versão de um guia de tecnologias para fazer uma curadoria. Então, abriu uma chamada pública, quem tinha a plataforma educacional se inscreveu e agora avalia a qualidade dessas plataformas de acordo com critérios como acessibilidade, alinhamento à base nacional comum e tantos outros. E diz para os estados e municípios, isso aqui é o que eu acho que é bom para vocês usarem, é como se fosse uma dica do governo federal, que tem mais capacidade para fazer isso do que os estados e municípios isoladamente. E também, em paralelo a esse processo todo, o BNDES começou agora uma iniciativa, abriu uma chamada pública com recursos não reembolsáveis, inclusive, aliás, só não reembolsáveis, ou seja, as secretarias contratam e não precisam devolver, para implementar esse programa em 6 estados brasileiros: Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins, Paraíba, Sergipe. Foram sorteados, todos os estados brasileiros manifestaram interesse, eles foram sorteados e agora vão ser beneficiados com esse recurso, mas também com muito apoio técnico desse parceiro técnico que eu mencionei para vocês. E a gente vai ver como esse programa se dá na prática em alguns territórios, porque, como ele é de longo prazo, ele vai até 2024, tem muita chance ainda de melhorar o que precisa ser melhorado a partir desse aprendizado na prática. Esse projeto vai chegar em 434 escolas, 206.000 alunos de diferentes perfis,
Para vocês terem uma ideia, essas são as cidades participantes dentro de cada estado. E o percentual, na média da população de 0 a 14 anos vulnerável à pobreza, é bem elevado em alguns lugares. Então, esse foi um desejo deste projeto, de levar o programa para quem mais precisava. Tem vários recortes socioeconômicos super interessantes. Depois, quem quiser saber mais, eu estou aqui para responder. E a Fundação Lema é co-investidora desse projeto no BNDES, por isso que eu estou falando sobre ele. Então, o BNDES, por si só, destinou um recurso, são 20 milhões não reembolsáveis, e a Fundação Lehman dedicou 10 milhões do seu orçamento, obviamente também não reembolsáveis. A gente não transfere dinheiro para o governo e nem recebe dinheiro do governo. A gente vai financiar itens do projeto e a gente quer aprender com essa experiência e conseguir contribuir com a melhoria dessa política que pretende chegar a todas as escolas brasileiras em 2024. Isso é o que a gente está fazendo no nível macro da política pública, contribuindo com pesquisa, com informação, com evidência, com recurso, com a nossa aprendizagem ao longo desses anos. Mas a gente faz coisas mais diferentonas assim também, em parceria com algumas redes. Então, em Sobral, que vocês já devem ter ouvido falar, a gente contribuiu, a gente levou conexão de internet à banda larga para todas as escolas. E agora a rede tem 2 Fab Learn Labs, que são laboratórios makers, numa experiência do professor Paulo Blixten, lá da Universidade de Stanford. Então, tem duas unidades desses laboratórios lá em Sobral. E o próprio professor Paulo Blixten está ajudando a rede a reformular o seu currículo de ciências, uma experiência super colaborativa com os professores, muito interessante, também apoiada pela Fundação. E aqui em São Paulo, a gente também ajudou na criação de 3 laboratórios muito parecidos, com diferenças de perspectiva, mas também com essa pegada maker e de inovação, em 3 CELs da cidade: Pera Marmelo, José Saramago e Feitiço da Vila, todos eles em regiões bem periféricas da cidade. E a gente está apoiando a construção da plataforma do currículo da cidade, que é uma plataforma para professores na cidade de São Paulo usarem o currículo que a própria cidade elaborou. O nosso apoio é meramente técnico nesse caso. E a gente também acha que esse tipo de iniciativa é interessante porque ela vai criando espaços de aprendizagem menores e mais flexíveis para a gente entender como fazer isso em escala depois. Acho que foi bem rápido, mas espero que tenha dado para contar um pouquinho do que a gente vem fazendo no nosso entendimento em relação ao papel da tecnologia e dos nossos esforços mais recentes nesse tema. Bom, agora nós vamos abrir para as perguntas. Temos bastante tempo para as perguntas agora, então não se sintam envergonhados. Qualquer pergunta, pode. Obrigada, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho uma pergunta que é: como é que você acha que o audiovisual entra dentro disso? Porque nós estamos trabalhando exatamente em cima das BNCCs, e o que aconteceu nessa reforma, no meu ponto de vista, é que a gente não incluiu o audiovisual como linguagem que ele de fato é. A gente continua tratando o audiovisual como se ele fosse um instrumento, um garfo, uma faca que você corta comida, quando ele, na realidade, ele é uma linguagem de expressão. 85% da comunicação do mundo, em qualquer área, hoje é através do audiovisual. E a gente está abandonando as nossas crianças da educação fundamental, a educação pública, principalmente, porque no colégio do meu filho ele já recebe tudo por celular. A matéria da prova, tudo, absolutamente. Não dá nem para dizer assim, tira esse celular daí. O celular já é parte de como ele aprende as coisas. Eu falo, não vai levar um livro? Ele fala, não precisa, mãe, já está tudo aqui, o professor já mandou. Eu falei, mas e o dever do caderno? Já está aqui, mamãe, corrigido. Você fica com a cara, entendeu? O ensino privado está avançando e a escola pública não está iluminando o audiovisual como ele deveria ser iluminado. Como você vê isso? Eu concordo muito com o seu ponto e eu me pego pensando nisso várias vezes, porque a gente tem uma preocupação bem grande lá na Fundação e por isso que o nosso olhar é tão amplo para políticas públicas, para a tecnologia não ser um catalisador das nossas desigualdades, Seu filho tem acesso, meu tem acesso, talvez de muitos aqui também tenham e os outros não.
E a gente tem... Acho que dá para separar essa sua pergunta em 2 pontos. Primeiro, na discussão relacionada à Base Nacional Comum, a gente passou por um debate intenso sobre artes, né, na Base Nacional Comum. Era uma área do conhecimento específico, não era? Eu, na época, liderava essa iniciativa lá na Fundação e tive conversas profundíssimas sobre esse tema. Eu acho que, ao longo desse processo, necessariamente escolhas foram feitas, e eu não estou defendendo uma ou outra, mas a Base Nacional Comum, ela se pretende ser um guia, mas um guia de direitos. Então, no sentido de dizer o que cada criança brasileira tem direito a aprender ao final de cada ano escolar em todas as escolas brasileiras. Isso foi um avanço enorme, porque a gente tinha parâmetros, né? A gente tem uma história de construção de parâmetros curriculares no Brasil. Não é verdade que a base é a única coisa. Ela é fruto de décadas e décadas de acúmulo nesse tema, mas ela dá um passo muito importante na direção da clareza, que a gente antes tinha mais dificuldade de fazer. Mas ela tinha uma tensão dada nesse momento que dizia respeito a não ser um instrumento homogeneizador das aprendizagens. Então, ela tinha que garantir espaço, ao mesmo tempo, para contextualização, aprofundamento, diversificação de acordo com os territórios. Então, onde eu vejo que é o momento mais oportuno para a gente aprofundar essa discussão? No âmbito dos currículos. Porque a base, ela é uma orientação nacional, e dela se desdobram os currículos, que têm um grau de especificação diferente, maior do que a base. Deve ser assim. E esse debate está acontecendo agora. Nos estados e municípios, os estados e municípios estão trabalhando nas suas propostas curriculares a partir da Base Nacional Comum, com muita liberdade para fazer mudanças, garantindo o que a base exige, porque ela tem a ver com essa questão de direito, então é super importante, mas avançando na direção, por exemplo, de incorporar... Alguns estados estão incorporando disciplinas específicas, o que eu nem sei se é uma boa ideia, mas, enfim, podemos discutir. Estão pegando uma habilidade da base, por exemplo, e desdobrando em 3, 4, porque entendem que aquela é muito ampla e não dá conta de garantir a clareza necessária para o trabalho em sala de aula. Então, reorganizando a maneira como a base se propõe de forma na sua estrutura, de acordo com o seu desejo local. E é muito diferente a base do Rio Grande do Sul, da base do Mato Grosso, da base do Ceará. Tem que ser assim, né? No sentido da cor, né? Do colorido local. Então, neste momento em que os estados e municípios estão trabalhando no desdobramento daquilo que efetivamente vai orientar a prática do professor em sala de aula, é um momento em que essas discussões estão sendo feitas em nível local. E eu conheço menos a discussão sobre o audiovisual, especificamente dentro da base, mas outras discussões eu sei que estão acontecendo no sentido, olha, a gente acha que a base tratou pouco disso aqui. Vamos aprofundar isso aqui na nossa cidade, porque isso é muito importante. Então, acho que tem uma oportunidade no nível dos currículos para avançar nesse tema. E aí, para quem quiser saber, né, quem são os grupos que estão desenvolvendo isso, são grupos dos estados e municípios em colaboração. Então, secretários estaduais e municipais de educação, com os técnicos das secretarias, essas pessoas estão super abertas a pensar essas inovações. Tem estado pensando em empreendedorismo, tem estado pensando em uma coisa... programação, por exemplo, é uma coisa que vários estados estão trazendo mais para dentro dos currículos do que a base foi capaz de fazer. Então, eu concordo com você, acho que tem muito... algumas escolhas foram feitas e não necessariamente elas refletem a profundidade que determinados temas mereciam nesse primeiro momento, mas tem essa oportunidade do desdobramento da base em currículo, e ainda tem mais uma oportunidade, que é o desdobramento do currículo nos planos políticos pedagógicos das escolas. Então, em cada escola, ainda é possível e desejável que este currículo tenha a ver com aquela comunidade escolar, né? Então, tem esses espaços na cadeia. Esse é o primeiro ponto. Além disso, quando a base foi aprovada, e com base no parecer do Conselho Nacional de Educação, ela já previu a data da sua primeira revisão, que eu tenho quase certeza que é em 5 anos. Então, tem muito espaço para construir
esse conhecimento e advocacy e disseminar um pouco do que a gente entende como importante, que não está na base hoje e deveria estar, para que na primeira revisão, e assim foi como vários países do mundo fizeram, esses temas são super importantes, estejam mais presentes no parâmetro. Mas é um processo super difícil, imagina, foi uma discussão enorme e várias coisas a gente sabe que ficaram talvez menos fortes e menos bem resolvidas do que deveriam. Mas é um primeiro exercício, né? E aí o segundo ponto é como eu vejo o audiovisual nesse outro contexto que você trouxe, né, do acesso. É muito interessante, porque tem esse componente que eu te falei, a gente trabalhar muito pensando na equidade, e aí em níveis muito básicos mesmo, né? De garantir o acesso. A gente não tem acesso. As escolas não têm acesso à internet, as escolas não têm acesso a computador de qualidade, e aí fica muito difícil. E aí, além disso, tem uma cultura em que o celular é o inimigo. Né? Porque é muito difícil mesmo lidar com essa questão. Então, acho que hoje a gente tem trabalhado muito na lógica de garantir o acesso já nessa perspectiva mais integrada, né? Porque esse professor que consegue trabalhar com esse dispositivo, ele tem tudo aquilo que a gente falou, ele sabe para que ele está usando aquilo, qual a intenção pedagógica que ele tem com o envio de uma atividade por e-mail, e como ela vai voltar, e como ele vai corrigir, e como ele vai dar devolutiva para o aluno. É uma visão muito mais integrada sobre o uso de tecnologia. Então, eu acho que a gente precisa avançar em escala, precisa garantir que, em escala, as pessoas tenham acesso, os professores tenham formação e tenham recursos digitais que realmente resolvam problemas do professor e dos alunos. Senão, a gente vai ter muita dificuldade mesmo e corre o risco de ampliar as desigualdades. O audiovisual é super consumido mesmo nas escolas, assim, do jeito que dá vídeo, e não só consumido, mas produzido, né, vídeo, muito material, assim. Mas eu acho que a gente está um pouco atrás ainda em termos de acesso, vai ter muita dificuldade de discutir o recurso isoladamente se a gente não fizer uma conversa grande sobre infraestrutura, sabe? E num contexto em que a gente está vivendo político e econômico hoje, é dura a batalha, porque a gente está falando de dinheiro, precisa de dinheiro para fazer isso acontecer. E de onde sai esse dinheiro? Tem de onde sair dinheiro. Um monte de dinheiro. Tem um monte de fundo que os fundos estão contingenciados no governo federal. Fundos que a gente já paga, né, os impostos que as operadoras transferem para o governo federal e que poderiam ser facilmente alocados para isso. Deveriam ser, mas hoje eles estão contingenciados porque eles precisam ficar no Tesouro, mas essa é uma outra discussão. Então, dá para sair dinheiro, tem dinheiro, mas a gente precisa correr muito atrás desse acesso. É muito ruim mesmo, assim, muito ruim. Alguém mais tem perguntas? Só levantar a mão aqui. Oi, meu nome é Rosana. Eu trabalho com educação infantil e trabalho na Unesco com educação de jovens e adultos. E mesmo ontem nós tivemos uma discussão aqui sobre negritude, como trabalhar isso nas escolas. E hoje, falando especificamente, né, das mídias, a Carla falando dessa linguagem audiovisual. E o meu ponto sempre, a minha interrogação, é a formação do professor. Porque assim, eu enxergo esse professor saindo da universidade totalmente despreparado. Então, essas discussões que nós temos aqui, elas não chegam na universidade. A Fundação Lehman tem algum propósito de trabalhar essa formação ou rediscutir esse currículo, essa grade curricular, principalmente nos cursos de pedagogia, né? Eu trabalhei e trabalho ainda com creches na periferia de São Paulo, e os meus professores, os meus educadores, eles saem da universidade privada, né? São pouquíssimos os que conseguem acesso à universidade pública. E com todo esse despreparo. Sim. Então, fica difícil muito para a instituição
trabalhar essa formação em serviço por conta desse despreparo. E eu vejo isso ano após ano, esses estudantes saindo da graduação totalmente despreparados, ou até sem saber interpretar um texto. Né? E ele vai para a sala de aula na rede pública. Essa discussão é imensa. A gente é muito interessante. Deixa eu pensar por onde eu começo. A gente está super envolvido no tema de formação de professores, né? E é muito interessante, porque eu só falei aqui de formação continuada, que é o que você chamou de formação em serviço, que é a formação que acontece depois que o professor já está formado, né? A nossa visão é que, infelizmente, a formação de professores hoje, na pedagogia especificamente, ela está muito apartada da prática, ela está muito distante das escolas, né? E esse problema que você trouxe do que significa o professor, como ele está chegando na escola hoje, a gente sabe que os 30% de alunos que performam pior no Enem são aqueles que escolhem a pedagogia. Então, esse professor já traz com ele dificuldades na sua própria formação, né, como aluno, como estudante. E depois ele passa por uma formação na universidade apartada da prática e pouco importante para o que ele vai enfrentar no dia seguinte. Ele se forma e ele está na sala de aula ali com 30, 35, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do segmento que você trabalha. Então, acho que... E aí eu concordo com você que você vê isso, você falou, eu vejo isso se repetindo. A gente também vê. Então, o que a gente vem fazendo lá na Fundação? A gente vem atuando bem pouco, até agora, no tema da formação inicial de professores, porque a gente sente também pouca abertura das instituições formadoras para essa discussão. As universidades públicas têm uma tradição de formação de professores na pedagogia, que a gente também acha que é pouco próxima da... Em geral, tá, gente? Estou cometendo todos os pecados da generalização, mas só para a gente entender aqui. A gente também acha que é pouco próxima das necessidades e das demandas da sala de aula. E as universidades privadas não necessariamente com muito interesse em discutir, porque isso exige um outro modelo de formação que não é necessariamente a distância, que é mais custoso. Então, 1000 barreiras aí de diferentes naturezas. A Base Nacional Comum, parece repetitivo, mas é verdade. Na medida em que ela diz o que os alunos precisam aprender ao final de cada ano escolar, ela é um ótimo orientador para a formação de professores. Porque o professor precisa estar equipado para oferecer para os seus alunos a oportunidade de aprender aquilo que eles precisam aprender de acordo com esse novo parâmetro. Então, a gente tem uma oportunidade de repensar e rediscutir, que foi a palavra que você usou, a formação inicial de professores à luz da Base Nacional Comum, porque elas certamente não se conversam hoje. Então, o que a Base Nacional Comum traz como objetivo de aprendizagem, habilidade, não compõe a formação inicial de professores. Tem uma pesquisa bem interessante da professora Bernadette Gatti, que é uma das maiores especialistas em formação de professores no Brasil. E ela olha a grade de formação de professores na universidade. 2% do tempo que os alunos estão na escola, os alunos de pedagogia estão na escola, é ligado à didática específica, a questões de conhecimento específico que os alunos vão ter que aprender em sala de aula. É muito interessante, já tem alguns anos essa pesquisa, ela nem é tão recente, mas eu não acho que as coisas mudaram muito de lá para cá. É muito apartado mesmo. Então, a gente sabe que este movimento deve vir, em algum momento, essa discussão sobre repensar a formação inicial de professores. Mas é uma discussão grande e precisa ser feita de forma participativa, né? Os professores também dizem isso. Os professores dizem: eu não fui preparado para esse desafio que eu estou enfrentando aqui, que eu tenho que lidar, né? Então, eles também se beneficiariam bastante e adorariam ter uma formação mais aproximada do seu trabalho, né, de dia a dia. Eu acho que isso vai acontecer. Eu imagino que a gente vai passar por esse período mais difícil agora, nesse ano, e que o ano que vem essa é uma discussão super importante, porque é o que você falou, nem as escolas, nem as secretarias de educação dão conta de apoiar esse professor nas lacunas que ele acumulou ao longo da sua formação inicial.
a formação continuada é super importante, em serviço é muito importante, muito mesmo, mas ela deveria vir a partir de uma base que os professores já trariam da sua formação inicial. Então, do jeito que está, não é bom para ninguém. Não é bom para o professor, não é bom para o aluno, não é bom para a escola, não é bom para a secretaria, não é bom para ninguém. Então, a gente precisa mexer. O nosso trabalho tem sido, neste momento, de apoiar esse início de discussão, mas, de fato, a gente vem tradicionalmente trabalhando mais no tema da formação continuada, embora concorde integralmente com a sua leitura como fundação. Bom, a gente tem tempo para mais uma última pergunta. Então, se alguém ainda quiser fazer alguma outra colocação, de repente. Aquela que é a única que aí o tempo inteiro perguntar e falar. Esse assunto me mobiliza muito, profundamente. Eu venho de uma família de professores. Então, para mim, educação é a coisa mais importante que existe hoje no Brasil para a gente dedicar a nossa vida. Sim. E eu, como venho do audiovisual, dediquei a minha vida inteira ao audiovisual. E quando tinha 8 anos, ficava no mimeógrafo ajudando as minhas tias a fazer prova. Para mim, é um assunto que me encanta. Que e eu fico pensando, porque eu acho que hoje o audiovisual pode ser, na sala de aula, estava até conversando isso com a professora Sara, uma grande alegria para professores e para alunos. Eu acho que isso é uma coisa que, de alguma maneira, a gente tem que conseguir mostrar o potencial que o audiovisual tem, que está bem afastado de ser um instrumento ou uma ferramenta, e sim uma linguagem muito potente, transversal a todas as outras e que, de alguma maneira, iguala as diferenças. Porque é isso que é lindo no audiovisual, ele quase bate junto com a arte. Independente, sua voz é linda, eu vou trabalhar você. E o audiovisual ainda é mais do que isso, porque ele iguala, você põe, né, alguma coisa capaz de desdobrar o seu potencial e a sua compreensão sobre as coisas, que é um telefone, um microcomputador, e os seus alunos podem realmente ter uma outra visão. Eu penso que se não seria importante nesse sentido, e como você vê isso, que a gente crie, desenvolva possibilidades que nem existe a cartilha que Portugal está fazendo, que a Universidade do Minho está fazendo, aplicativos, coisas que juntem professores e alunos dentro dessa nova viagem que pode ser a educação, muito mais mágica do que o que a gente teve. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Super acho. Eu acho que as coisas que a gente tem sentido que vão melhor... Assim, por muito tempo a gente trabalhou... E acho que tem... Quero dizer o seguinte, experiências que mostrem que é possível têm muito valor. Então, tudo que a gente faz hoje na Fundação em Escala começou, de alguma forma, de uma maneira menor, com iniciativas de menor alcance, mas pensadas desde a sua saída para serem escaláveis. Eu acho que esse tipo de... Uma coisa é você fazer projeto piloto tão artesanal e tão boutique que você nunca consegue replicar. E a gente, lá na Fundação, acha que isso é menos valoroso. A gente já fez no passado, porque a gente não sabia fazer de outro jeito e queria muito fazer. E a gente aprendeu um tantão com isso. Hoje, a maneira como eu acho que a gente consegue dar espaço e alcance para esse tipo de iniciativa é quando você desenha projetos que ainda vão ter um alcance menor, mas que, de saída, são pensados para a escala. Então, essa iniciativa do BNDES é só um exemplo. Ela alcança 200 mil alunos. Ela não tem barreiras relevantes para levar isso para... Ela tem barreiras, óbvio, mas não impeditivas para levar isso para um tantão de gente depois. Então, a minha sugestão um primeiro passo é mostrar que é possível. E é mostrar como é possível e em quais circunstâncias. Então, se a gente conseguisse desenhar então, a primeira coisa vale a pena pensar em projetos específicos, com alcance específico, em parceria com o poder público, sempre, que eu acho que é muito legal, e não muito herméticos, que o poder público tenha a condição de participar da construção desses programas, rodar e dizer, olha, legal, essa experiência se deu dessa forma, a sua contribuição é essa, suas limitações é essa, para escalar A, B e C, que é o modelo tradicional de transferência de tecnologia social, terceiro setor governo.
Acho que é uma estratégia. A outra estratégia, que eu acho que é menos focada numa experiência específica, mas que eu acho que é muito interessante, é as pautas que avançam em educação no Brasil, no nosso entendimento, avançam mais quando você trabalha trabalha essas pautas em coalizão. Então, a Base Nacional Comum, eu estou só usando os exemplos que eu tenho em casa, tá? Mas tem outros. A Base Nacional Comum, ela sobreviveu a 7 ministros da educação, de todas as cores diferentes políticas. Ela só passou por esse processo porque tinha um grupo de mais ou menos umas 60 pessoas que formam um coletivo chamado Movimento pela Base Nacional Comum, que tem gente de diversas matizes políticas, acadêmicos, especialistas, gestores públicos, secretários de educação, diretor de escola, que consensuaram um número de princípios e um conjunto de ações e juntos seguem esse plano. E aí cai um ministro, chega outro, diversas pessoas vão até ele e digam, olha, a Base Nacional Comum é importante, Base Nacional Comum é... Então, a minha sugestão seria, encontre quem é essa turma. Quem são esses atores que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita, com pluralidade, e que poderia, junto, pensar um conjunto de princípios, formar uma coalizão com um nível de consenso mínimo para o tema avançar no Brasil. Aí você tem 1000 estratégias, você tem opinião pública, você tem a própria imprensa, você tem parcerias, tem projeto piloto, mas isso, na nossa leitura, é uma estratégia super interessante que tem se mostrado muito frutífera em diferentes temas, não só na base. Agora a gente está trabalhando com esse tema de tecnologia. O que importa é ela ser diverso mesmo. Às vezes você entra numa sala de reunião do Movimento pela Base, você não acredita que aquelas pessoas estão sentadas ali conversando sobre isso, sem brigar pelas suas bandeiras políticas. Isso é muito poderoso. Então, a estratégia de testar experiências, sistematizar e disseminar, e a estratégia de ter um grupo de atores que acreditam nas mesmas coisas, num nível de consenso ali possível, e que juntos traçam um plano para fazer o tema avançar no Brasil, eu acho que é um aprendizado que a gente vem coletando de coisas que funcionam. E aí seria a minha sugestão, assim, vamos achar quem são essas instituições e pessoas e formar esse grupo que vai trabalhar nos próximos anos pelo avanço do tema nas diferentes perspectivas, tanto na política pública macro, quanto na escola mesmo, na formação de professores inicial e continuar. Eu só queria deixar uma sugestão, não é propriamente pergunta. Queria dizer primeiro, se tivesse uma Fundação Lehman em Portugal, que ela lá bater à porta. E então, um pouco pela pergunta da Carla e a sua resposta, e também pelos vossos objetivos, e apelando também ao seu sentido de jornalista, que eu percebi que era jornalista, eu queria deixar então uma sugestão, que era fazerem um aplicativo que fosse um serviço noticioso para crianças e jovens. Que legal. Porque vocês não têm aqui, nós não temos isso em Portugal, e há muitos países que têm e que estão a trabalhar muito bem com isso, e é um aplicativo que usam no seu telemóvel, as crianças e os jovens acessam aos conteúdos de notícias que lhes expliquem, como eu disse há pouco, o mundo, não é? Porque eu não tenho a perspectiva de que não são os jovens que não se interessam pela política ou pelo mundo. Isso, o mundo é que não está preparado também para ir ao encontro deles, não é? Concordo. E nós precisamos de um serviço destes, de uma linguagem acessível, que explique, por exemplo, o que é que está a passar agora no Brasil, aqui, não é? Sim. Porque as notícias para adulto nem sempre são as mais apropriadas para estes públicos mais jovens. E nós temos nós temos neste momento em Portugal um exercício que está parado, que está à espera de financiamento, mas está online, se vocês quiserem ver, que é o Jornalíssimo, é jornalíssimo.com, que foi feita por uma jornalista, que é nossa estudante de doutorado. Ela agora recebeu a bolsa da nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia e vai dar continuidade ao projeto. E é um projeto online com várias rubricas, desde a ciência, às curiosidades, à história, à atualidade, precisamente para explicar, portanto, diariamente o mundo às crianças, também com o audiovisual, porque hoje o jornalismo também não vive sem o audiovisual, não só como instrumento, mas também como linguagem para lhes explicar o mundo. Então, deixo só esta sugestão, quem sabe vocês não possam pensar num aplicativo que ajude também a criar cidadãos mais informados sobre este mundo.
Obrigada. Ótima sugestão. A gente apoia projetos desse tipo. Eu nem acho que a Fundação é o melhor de fazer essas coisas tecnológicas. A gente gosta de trabalhar com isso aqui. Mas a gente apoia. Então, a Fundação tem uma área de parcerias que fica... A gente tem algumas vezes ao ano, a gente abre editais. Não é nada edital como vocês conhecem, super... É uma chamada para pessoas e organizações que tenham projetos que precisem de co-investidores de financiamento. E aí a gente faz uma avaliação que tem muito a ver com o alinhamento entre o projeto e os nossos princípios e financia. Quando a gente não é o melhor para fazer, a gente não faz. A gente ajuda quem quer fazer e que é bom. Então, se alguém tiver uma ideia como essa ou quiser fazer esse aplicativo também, a gente está super aberto para discutir apoios específicos. Tá? Muito obrigada, gente. Adorei.